Obrigado, Jesus. Obrigado pela cruz. Obrigado pelo teu sacrifício. Não tínhamos como a gente nos aproximar. Estávamos perdidos, sujos, imundos, sem esperança. Mas Deus nos amou de tal maneira que decidiu enviar seu Filho Jesus, abrindo mão da sua glória, abriu mão da sua majestade, e a cruz nos reaproximou. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, por causa do teu amor. É por isso que nós temos intimidade contigo, por causa da cruz. É por isso que nós podemos falar com o Senhor, por causa da cruz. É porque Jesus fez aquilo na cruz, nós temos paz com Deus. E a paz de Deus habita em nosso coração. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Quando o Senhor morreu por nós, quando éramos ainda pecadores, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O nosso coração se enche de alegria, de gratidão ao Senhor pelo teu sacrifício naquela cruz. Nos ajuda a viver de modo digno dessa vocação, desse chamado de sermos seus filhos. Nos ajuda a nunca mais olhar para a cruz de qualquer jeito, mas que ao olhar para a cruz o nosso coração se encha, transborde de gratidão ao Senhor, porque fomos reaproximados, fomos justificados, fomos redimidos, fomos amados pelo Senhor naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode dar glória a Deus e se assentar. Na sala de batismo a gente tem uma lição. Essa mensagem talvez fosse uma mensagem para DLC, ou talvez para EBD. E na sala de batismo nós temos uma lição que fala sobre o fruto do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele apresenta como fruto do Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas hoje, com a graça de Deus, eu quero pensar um pouco com vocês sobre o fruto chamado paz. Paulo apresenta a paz como efeito. Paulo apresenta a paz como resultado, como manifestação da presença e do agir do Espírito de Deus em nós. E a Bíblia mostra claramente que esse não é o nosso impulso natural. Isso é o resultado da ação poderosa do Espírito Santo em nós. As obras da carne, Paulo menciona que é um bocado de coisa ruim. Esse é o nosso impulso natural. Sejamos honestos, nosso impulso natural é ser egoísta. Mas o Espírito Santo nos faz ser amorosos. Nosso impulso natural é passar o tempo todo reclamando. Mas o Espírito Santo de Deus produz em nós alegria. E hoje, como falei, quero pensar com os irmãos sobre essa manifestação, sobre esse fruto que torna a nossa vida saudável e frutífera. Alguém já disse que uma vida saudável nos torna felizes. Uma vida frutífera faz os outros felizes. Você nunca vai ver uma maçã comendo ela mesma. Alguém se alimenta dela. A ideia do fruto do Espírito, da manifestação do Espírito em nós, é para que as pessoas ao nosso redor se alimentem deste fruto chamado paz.
E essa deve ser a meta de todo cristão, esse deve ser o modo como vivemos. A palavra paz é uma palavra muito importante na Bíblia. E desde o Antigo Testamento e ainda hoje, não sem razão, a palavra shalom, ela é usada com muita frequência. A palavra usada pelo apóstolo Paulo, e aí o texto está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você deixa a sua Bíblia aberta, você vai ver em Gálatas capítulo 5, Paulo vai falar das obras da carne. No versículo 22, Paulo fala do fruto do Espírito. E ele vai dizer que o fruto do Espírito, ele vai dizer, como mencionei no início, amor, mas ele vai dizer, o fruto do Espírito é paz. É sobre isso que a gente vai pensar um pouco e refletir um pouco. Gálatas 5, 22. Depois você lê o texto todo em casa. Mas fique com essa mensagem de hoje, essa palavra, paz. E a palavra usada pelo apóstolo Paulo aqui, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a palavra que Paulo usa para paz é a palavra no original chamada eirene. Se você estiver grávida, você pode colocar o nome da sua filha. Eirene. E essa palavra, ela aparece 92 vezes, só no Novo Testamento, 92 vezes. Isso significa, pelo menos duas coisas. O fato da palavra aparecer 92 vezes só no Novo Testamento, isso significa que essa palavra é uma palavra muito importante. E que não dá para a gente falar sobre tudo hoje. Mas eu quero abordar alguns desses significados dessa palavra, no modo como ela aparece no Novo Testamento, porque ela é muito completa e ela é muito ampla. Como se manifesta a paz em nossa vida? De que maneira a paz é mencionada nas Escrituras? Em que circunstâncias ela é citada? Quais é a sua abrangência? E eu começaria a dizer, então, que a paz mencionada na palavra de Deus é, em primeiro lugar, a paz com Deus. Paz com Deus. Nunca é tarde lembrar que a palavra eirene traz a ideia de juntar. Paz tem a ver com harmonia, paz tem a ver com comunhão. Então a primeira forma que encontramos na palavra de Deus para o significado da palavra paz, é paz referindo ao nosso relacionamento com Deus. É disso que Paulo fala no capítulo 5 da carta aos Romanos, no verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1, e Paulo, ele diz o seguinte: tendo sido justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Eu preciso entender que na Bíblia eu sou profundamente lembrado de que o pecado me distancia de Deus. O pecado, ele me afasta de Deus. E lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o verso 2, Deus diz claramente que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. As nossas iniquidades separam, encobrem o rosto de Deus de nós. A verdade é que nossa relação com Deus, ela é comprometida por causa do pecado. Tudo bem, isso é só para quem pecou. Mas a Bíblia diz também que todos pecaram, ou seja, não tem para onde fugir. A verdade é que todos nós tivemos nossa relação com Deus comprometida. E o pecado, ele rouba a nossa paz. O pecado, ele tira a nossa paz. O pecado, ele cria um abismo entre nós e Deus. Primeiro porque ao comprometer a nossa relação com Deus, o pecado tira a nossa possibilidade de estar em comunhão com Deus, de estar em comunhão com Ele.
Perceba como é clara a imagem do jardim do Éden, onde o homem estava em plena comunhão com Deus, e ao pecar o homem ele é expulso do jardim. Percebe como a imagem é clara, como fica fácil de entender? Essa comunhão com Deus se tornou impossível por causa do pecado. A relação com Deus é comprometida por causa do pecado. Essa caminhada no jardim ao lado de Deus se tornou impossível porque o pecado nos separa de Deus. Não apenas nos rouba a paz porque compromete a nossa comunhão, mas ao roubar a nossa paz, o pecado tira também o nosso sossego. Quando nós estamos em pecado, nós nos sentimos incomodados, angustiados, ficamos ansiosos. E o Salmo 32, o verso 3 e 4, Davi, ele relembra o momento que viveu e a experiência que viveu por causa do pecado. E ele diz no capítulo 32, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. O pecado ele compromete também o nosso bom humor. O pecado compromete a nossa satisfação, compromete a nossa tranquilidade, porque rouba a nossa segurança. Então eu preciso entender que a paz proposta na palavra de Deus é, em primeiro lugar, paz com Deus. É a paz da restauração do nosso relacionamento com Ele. Por isso Paulo explica no texto que lemos que nós fomos justificados. Justificados. O que é que comprometia a minha relação com Deus? O pecado. O que foi que Deus então fez? Jesus veio ao mundo e Jesus não pecou. Então um dia Jesus foi na cruz e Deus fez uma troca. Deus fez uma troca. Deus pegou todo o nosso pecado. Deus pegou todo o nosso pecado e Ele entregou a Jesus. Na cruz Deus fez uma troca, Ele pegou todo o nosso pecado e entregou a Jesus. E depois Deus pegou toda a sua justiça e nos entregou. Isso é amor, isso é graça. Por isso nós cantamos, que amor é esse? Que graça é essa? Porque é o que nós merecíamos, Ele não nos retribuiu. Eram os nossos pecados, a cruz era para mim e para você. Mas Ele pega toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, e Ele derrama sobre Jesus. E Ele pega toda a sua justiça, e Ele coloca em nós. Por isso nós somos declarados justos em Cristo Jesus. Jesus, Ele nos substituiu, Jesus assumiu o nosso pecado, Jesus assumiu o nosso lugar. E quando nós fomos justificados, nós temos então paz com Deus. Simples assim. Simples. Justificados, nós temos paz com Deus. Como, Alex? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós temos acesso a essa paz. Então, paz em primeiro lugar é paz com Deus. É a paz que vem do perdão dos nossos pecados. É a paz que vem da restauração de nossas vidas e da recuperação de nossa relação com Deus. Mas a palavra paz, ela é mais completa. Não apenas fala da paz com Deus, a paz mencionada na palavra de Deus é também a paz interior. É a paz que enche o nosso coração. Um dia, Jesus se aproximava já do momento mais difícil da sua vida, do momento da prisão, do momento do julgamento, do momento da crucificação. Então Jesus reúne os seus discípulos e lá, nos capítulos 14, 15, 16 de João, nós temos algumas coisas preciosas que Jesus disse aos seus discípulos, quando, dando instruções para eles,
porque não mais estaria com eles. Aquele seria um momento dificílimo. Jesus chega a dizer, entre outras coisas, que no mundo eles teriam aflições. Capítulo 16. Mas há uma coisa que Jesus diz claramente para eles, que ecoa até hoje. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus deixa para os seus discípulos a paz que eles precisavam. Não por acaso, não por coincidência, não sem razão. O que foi que Jesus disse para os seus discípulos depois da ressurreição? Lembram-se? O que foi que Jesus disse para os seus discípulos depois que ele ressuscitou? Você lembra? Depois que ele ressuscita, ele chega numa casa onde os discípulos estavam com medo, trancados, apavorados. Jesus entra naquela casa e a primeira coisa que Jesus diz para os seus discípulos é: paz. Paz. Paz seja com vocês. Parem de se angustiar. Paz seja com vocês. Vocês estão angustiados com a minha morte? Eu ressuscitei. Estão angustiados pela cruz? O sepulcro está vazio. Estão angustiados em relação ao futuro? Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É essa paz. É essa paz que enche o nosso coração. É essa paz que inunda a nossa alma. E que não é uma paz que depende das circunstâncias ao nosso redor, mas que brota dentro de nós. Conta-se uma história antiga de 2 pintores que foram contratados para pintar quadros sobre a paz. 2 grandes pintores. E um deles pintou um quadro de um lago muito tranquilo, muito suave. E no meio do lago havia um cisne que deslizava suavemente. O lago era rodeado de grama, de árvores. Aquela atmosfera de serenidade. O outro pintou o oposto, de maneira radical. O quadro era de uma cachoeira, de um rio violentíssimo. E ele desenhou tão bem, ele pintou tão bem, que as águas que se precipitavam naquele despenhadeiro batiam nas pedras, produzindo muita espuma. Dava quase para ouvir o barulho de tão perfeito que era a obra de arte. E exatamente por sobre aquele despenhadeiro, uma árvore projetava um galho. E naquele galho havia um pássaro que fizera um ninho. E ele dizia: paz não é aquela sensação de tranquilidade que a gente tem quando tudo vai bem. Paz é aquela segurança que enche o nosso coração de tal maneira que mesmo que o mundo desmorone ao nosso redor, nós estamos serenos. Isso é paz. Essa é a paz que sobrevive às más notícias. Essa é a paz que sobrevive às dificuldades dos relacionamentos. Essa é a paz que sobrevive às perdas. Essa é a paz que sobrevive às dores. Essa é a paz que sobrevive ao corona. Essa paz que continua presente no nosso coração, mesmo que as circunstâncias sejam adversas, mesmo que haja sim dificuldades. E a Bíblia não omite isso. Jesus literalmente falou isso: no mundo tereis aflições. Irmãos, a vida vai incluir dificuldades, sim. Quando Jesus fala de paz, ele fala de uma paz diferente da paz que o mundo dá. Ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. É aquilo que experimenta o profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18. E de forma poética e com muita fé, o profeta diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado.
Diante disso, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. E no versículo seguinte ele começa dizendo o seguinte: o Senhor é a minha força. A verdade é que pode haver momentos em nossa vida nos quais a figueira não floresça, os currais não tenham gado, os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas preciosas para nós sejam arrebatadas. A vida pode incluir momentos de privação, a vida pode incluir momentos de perda, de dor, de choro, de angústias, de sofrimentos. Mas a palavra de Deus fala de uma paz que enche o nosso coração e que sobrevive a essas situações difíceis e a esses momentos difíceis. E o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão bem interessante na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o verso 6 e 7, Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Duas coisas aqui: que a paz de Deus ela é superior a qualquer tentativa de compreensão. Segundo, que às vezes é difícil de explicar. Não dá para explicar a paz que você tem no coração em certas circunstâncias. Não dá para explicar. A mulher de Jó, ela se desespera e ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó perdera tudo. Perdeu o filho, perdeu fazenda, perdeu boi, perdeu vaca, ele perdeu tudo. E a mulher desesperada diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó simplesmente diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Dá para explicar isso? Tem como explicar isso aqui? Um homem que acabara de perder tudo, ele diz isso? Não tem como explicar. É a paz que não se explica, porque ela é inexplicável. É a paz que simplesmente existe em nosso coração, e essa paz enche a nossa alma. A década de 1870 proporcionou dois grandes traumas na vida de Spafford. O primeiro foi o grande incêndio de Chicago, em outubro de 1871, que o arruinou financeiramente. Ele era um grande homem de negócios. Mas a segunda provação não findou aí. A sua provação não ficou aí, não. Pouco depois, durante a travessia do Atlântico, as 4 filhas de Spafford morreram em uma colisão com outro navio. A esposa de Spafford, Ana, sobreviveu e lhe mandou um bilhete que dizia assim: um bilhete: salva sozinha. Aquela foi a maior dor de sua vida. Várias semanas mais tarde, o próprio Spafford passou perto do local onde suas filhas haviam morrido. O Espírito Santo então inspirou a escrever essas palavras e este hino que o mundo todo canta: se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou. Que paz é essa? É dessa paz que o salmista diz no Salmo 4, e ele termina no verso 8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quem nos faz repousar seguro? O Senhor. Não são os meus recursos,
não são as minhas proteções, não são os meus cuidados, não são as minhas possibilidades, não é o meu dinheiro, não são os meus bens, mas é o Senhor que me faz repousar seguro. Quando o Senhor me faz repousar seguro, eu me deito em paz e durmo. O pastor John Piper, escrevendo sobre a teologia do sono, ele diz que o sono é uma parábola que Deus é Deus e nós meros homens. Deus cuida do mundo numa boa, enquanto o hemisfério dorme. O sono é como um disco quebrado. Olha o que ele diz. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias. O homem não é soberano. 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 Então você vai chegar em casa e você vai dormir, porque o Senhor lhe faz repousar seguro. Mas vamos prosseguir para o final, e essa paz, que é paz com Deus, que é paz interior, e de acordo com a palavra de Deus, é também paz nos relacionamentos. Quando a gente experimenta paz com Deus, em nossa relação com Deus, e quando a paz de Deus enche o nosso coração, ocorre o processo semelhante àquele de alguém que distraído enche um copo. O que acontece quando alguém distraído enche um copo e ele passa do ponto? Se eu começar a encher esse copo, essa caneca, e eu me distrair, o que é que vai acontecer? Vai derramar. Vai começar a transbordar. Não tem jeito, vai começar a transbordar. E o problema é que a paz de Deus, derramada no nosso coração, não para, e como não para, vai enchendo, e quando vai enchendo, vai transbordando. Isso não apenas nos enche de paz, isso não apenas nos enche de paz, isso nos transforma em construtores da paz. É essa palavra usada por Jesus certa vez no Sermão do Monte, no capítulo 5, o verso 9, e Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Já ouviu a expressão, esse aqui é filho do pai mesmo? Esse se parece com o pai. Já ouviu essa expressão? Quando é que a gente fala isso? Quando o filho faz igual ao pai. Aquele olho grande do Benjamin só pode ser filho do Alex. Foi que o médico disse quando ele nasceu: quem é o pai desse menino aqui do olho grande, olho azul? Esse é meu. Já pensou você ser chamado de filho de Deus? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Já pensou você ser chamada de filha de Deus e alguém dizer: é a cara do pai? É a cara do pai, ele é a cara do pai, é a cara do pai porque está fazendo exatamente como o pai fez. É isso que Deus quer ver em nós. Quando a paz de Deus é derramada em nosso coração, nós nos tornamos construtores da paz. Nós nos tornamos pacificadores. Isso significa dizer que a sua chegada promove paz. Porque a gente é forçado a pensar naquelas situações, se tudo está bem, quando o fulano chega, vai complicar. Mas não vamos pensar nos outros não. O desafio é a gente pensar na gente mesmo. Ou naquelas situações onde, se as coisas estão complicadas, quando a fulana chegou, as coisas se acalmaram. Você conhece gente assim, dos dois tipos? Conhece gente que quando chega é sinal de encrenca, e conhece gente que quando chega é sinal de paz. Pronto, aí fica mais fácil de entender. Ser pacificador é isso. A sua chegada tem que promover a paz. As suas palavras precisam promover paz. O seu silêncio promove paz. O seu sorriso promove paz. O seu abraço, quando for possível, promove paz. É essa a ideia. Deus quer
que a nossa chegada produza paz no ambiente onde nós vivemos. E isso inclui a nossa casa. Isso inclui a nossa casa. Talvez seja o lugar mais difícil. Porque em casa a gente não usa máscara. Nem contra o Covid a gente usa máscara em casa. Mas é em casa que você pode ser autêntico e ser você mesmo. Que a sua presença tem que promover paz. A sua presença tem que trazer alívio aos conflitos. Ter paz nos relacionamentos é construir a paz onde quer que você esteja. Por isso eu queria que você refletisse sobre essa manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E eu quero convidá-lo a experimentar essa paz e a conhecer essa paz. Que você tenha essa paz na sua relação com Deus. E a única forma de tê-la é recebendo Jesus Cristo no seu coração. Que você tenha essa paz interior. Aquela paz que sobrevive em qualquer circunstância. E você pode ter essa paz quando Jesus mora em você. Mas eu também queria que você tivesse essa paz. Que essa paz, na verdade, se manifestasse nos seus relacionamentos. Que no seu caminhar, que no seu proceder, no seu falar, a sabedoria pudesse ser uma marca e que a sua presença, onde você chegasse, significasse a chegada da paz. Onde você chegasse, que a sua presença significasse a chegada da paz. E eu quero terminar com uma promessa encontrada no livro do profeta Isaías. No capítulo 26, no verso 3, ele diz, marque na sua Bíblia, Isaías 26, 3. Leve essa promessa com você. E a promessa vem das palavras do profeta dirigidas a Deus. E ele diz o seguinte: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, minha irmã. Seus pecados roubam a paz? Entregue seus pecados ao Senhor. Seus problemas de angústia tiram sua paz? Entregue-os ao Senhor. Seus relacionamentos precisam de paz? Entregue-os ao Senhor. E Deus vai conservá-lo. Deus vai conservá-la em paz quando você confiar no Senhor. Concluo dizendo, Jesus teve que deixar marcado. Daqui vai a parte da ceia. Jesus teve que deixar marcado na memória dos seus discípulos o modo como ele nos traria a sua paz. O pessoal do louvor. Jesus então reuniu seus discípulos e decidiu compartilhar com seus discípulos o pão e o vinho. Falando do pão como símbolo do seu corpo, porque seria dilacerado na cruz. Falando do vinho como símbolo do seu sangue, ali seria derramado por seu sacrifício nos trazer a paz. E 700 anos, olha só, irmãos, 700 anos o profeta Isaías escreveu o seguinte, 700 anos antes, olha o que o profeta escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus pagou o preço para que a paz enchesse o nosso coração. E como é bom experimentar essa paz, gratos por aquilo que ele fez por nós. Por isso você não pode olhar mais para a cruz de qualquer jeito, porque o castigo que estava sobre ele nos traz a paz.